Muito cuidado ao assistir esse vídeo, porque você vai ficar com muita vontade de entrar para um clube do livro. Oi, eu sou Jaque Oliveira, esse daqui é o Lendo Sem Surtar e hoje a gente vai falar de um assunto literalmente delicioso. De compartilhar com vocês uma série de cafeterias maravilhosas que eu e o meu Clube do Livro visitamos nos últimos meses, tá? Para quem não sabe, gente, eu participo de um Clube do Livro presencial em Brasília e a premissa do nosso Clube do Livro é visitar cafeterias diferentes a cada mês em que a gente faz uma leitura. Para nossa sorte, Brasília é recheada de cafeterias. O nosso clube já tem quase 2 anos, a gente faz 2 anos agora em 2026 e a gente ainda não conseguiu visitar toda a variedade de cafeterias que Brasília oferece. O nosso Clube do Livro, ele tem inclusive um Insta, já te convido a seguir, o Insta do Cappuccino Literário, vou deixar o arroba aqui no vídeo, tá? O nosso clube é um clube só de mulheres e existe desde 2024. Então eu fiz uma seleção para vocês de 14 cafeterias onde nós tivemos encontros, vou compartilhar imagens com vocês aqui, as impressões que a gente teve de cada lugar, também o que a gente leu naquele mês, então o que nós lemos e que lugar nós visitamos nesses 14 meses elegidos. Nosso clube já tem 2 anos ali de existência, algumas cafeterias que eu vou mencionar a gente visitou em 2025, outras a gente já visitou nesse ano. Em abril de 2025, a gente visitou uma cafeteria que chama Vértice. Ela fica na região de Taguatinga, em Brasília. E foi uma experiência maravilhosa. Na Vértice, gente, a gente tinha lido o livro Sociopata, vou deixar esse aqui para você. A gente tinha decidido que o gênero do mês ia ser um livro baseado em fatos reais, né? Uma história biográfica. E esse aqui foi o escolhido. Para quem quiser, foi um livro bem avaliado. Já fica a indicação aqui para vocês do livro e da cafeteria. Na Vértice, gente, tudo é muito agradável. O ambiente é aconchegante, eles têm uma espécie de 2 ambientes, né? Um ambiente mais externo, que é uma espécie de quintal ali, e um ambiente mais interno, cobertinho, bem aconchegante. Lá também a comida, tudo que nós provamos foi de muito bom gosto. Uma das melhores cheesecakes que eu já comi ali na região. E olha que eu sou especialista, eu gosto muito de cheesecake. As meninas sempre brincam comigo que em todo lugar que eu vou eu sempre quero provar cheesecake. E a de lá foi uma das mais saborosas, tá? As bebidas estavam muito boas, o ambiente agradável, o atendimento também foi excepcional. Então, mesmo que eu tenha dito para vocês agora há pouco que a gente não vai fazer um ranking aqui, se nós fizermos, isso foi uma coisa que a gente já conversou dentro do clube, a Vértice estaria lá no topo. Em 2025 a gente visitou o 112 Café. Esse já fica ali mais centralizado em Águas Claras. Nesse mês nós tínhamos lido 3.096 dias, um livro da Natasha Campucci, né, também baseado em fatos reais. Esse livro causou muita polêmica, algumas das meninas ficaram, né, mexidas ali, né, devido aos fatos serem muito perturbadores, mas não foi dos melhores livros, não foi os preferidos ali do clube, mas o café foi um café também bastante agradável, também muito saborosa, o atendimento agradável. Uma coisa que particularmente não me agradou tanto nessa cafeteria, na 112, é que o espaço é muito apertadinho, né? Ela não é muito ampla. Então, quando você chega na 112, tem o espaço do térreo e tem uma escadinha para você ir para o superior. Mas ambos não são muito grandes, né? Então, dependendo do horário, do dia que você for, se já tiver algumas pessoas na cafeteria e você tiver com um grupo grande, talvez você não fique tão confortável assim. Então, é uma questão a se avaliar. Se você estiver indo sozinho, indo com um amigo, 112, joia, tá? Agora, se for com um grupo grande, né, se for, por exemplo, com um clube, como a gente está conversando aqui, vale, né, avaliar se eles têm reserva. Não tenho essas informações para vocês, porque quando nós fomos não precisou, mas se for com um grupo grande, eu acho que é interessante verificar, porque é um risco chegar lá e não ter mais espaço, o ambiente é pequeno. Seguindo ainda em 2025, a gente visitou a Dona Doceria.
tá? Nesse mês a gente tinha lido um livro de terror, o que é bem fora da caixa aqui para os meus gostos, mas uma outra vantagem maravilhosa de participar de um clube do livro é justamente sair da nossa zona de conforto. Se você escolher os seus próprios livros sozinho, você pode ser tendencioso, querer ler sempre aquele mesmo gênero, sempre o seu autor preferido, e o clube do livro, ele é maravilhoso para te impulsionar a novos gêneros, a ler coisas fora da sua caixinha, e ainda ter essa experiência gostosa de fazer trocas e ter a visão das outras pessoas que também leram. Então, nesse mês a gente leu esse livro de terror, que é Sete Ossos e uma Maldição, e nós fizemos um encontro de discussão na Dona Doceria. Gente, a Dona Doceria é uma cafeteria lindíssima, fica na região ali de Vicente Pires, tá? E lá a decoração é um deleite à parte, porque é muito fofa, já é muito instagramável, tá? Para quem gosta de fazer boas fotos, lá é lindo. A cafeteria é organizada em espécies de espaços privados, entre aspas, ali, porque eles são um pouquinho... é um ambiente só, mas tem uma espécie de cabinezinha ali, né? Uma meia cabine. Espero que alguma das imagens que deixar aqui ajude vocês a perceber melhor o que eu quero dizer. Mas são ambientes instagramáveis diferentes dentro da própria cafeteria, com muita temática de flores, de ursinhos, temáticas fofas. Então nós amamos, a decoração é muito linda. O atendimento foi ali... nada de muito extraordinário, embora a cafeteria não tivesse cheio, a gente não apreciou tanto assim, foi um atendimento um pouco frio, eu diria, né? E um aspecto que as meninas colocaram na ocasião em que a gente estivesse lá, e que não agradou muito, foi a falta de opções no cardápio para pessoas que não consomem glúten e lactose. Como eu disse para vocês, essa visita foi em 2025, então eu não sei se atualmente, né, eles já fizeram alterações no cardápio, se isso está melhor, mas na ocasião da nossa visita, um ponto que não agradou o clube foi essa ausência de alternativas no cardápio, tá? Mas o que nós provamos lá estava saboroso, estava bem gostoso, a comida boa, só esse detalhe. Então, em 2025, a gente visitou a confeitaria Helena Noleto. Aí ela fica na região também mais próxima ali a Taguatinga. Na Helena Noleto, gente, o espaço é bastante amplo, eles têm ali uma areazinha para as crianças brincarem, a vibe é de quintal, mas tem coberturas ali para você ficar de um jeito sombreado, caso esteja muito sol, e o espaço é bem grande, então para ir com grupos maiores, a Helena Noleto é uma boa opção. Comida saborosa também nos agradou. Nessa ocasião, na Helena Noleto, nós tínhamos lido Tudo é Rio, da Carla Madeira, um livro extremamente polêmico, né? O ame ou odeie. Eu confesso que depois de ler Tudo é Rio, fiquei super impactada. Depois disso, li A Véspera, da autora, mas esse não é o tema do vídeo. Sobre a Helena Noleto, gente, não tivemos ali muitas queixas, tudo foi bastante agradável, o atendimento bacana, fica a indicação para vocês também. No mês seguinte, nós visitamos o Café de Andrade, que já fica localizado na região do Sudoeste. E, gente, esse também eu colocaria lá no topo das minhas preferidas, porque é um ambiente lindo, a decoração do Café de Andrade também é voltado ali a rosas, uma vibe ali bem feminina, nós amamos, tem tudo a ver com o clube. E a comida do Café de Andrade, gente, é show de bola, é espetacular. Lá tem aquele famoso bolo Matilda, né, que é aquele bem chocolatudo. As meninas que provaram amaram. Tudo que eu experimentei também eu gostei bastante, inclusive cheesecake e outras coisas do cardápio, tá? O atendimento muito agradável, o espaço... Tudo na experiência sobre o Café de Andrade agradou, tá? Então fica ali no topo das minhas recomendações para vocês. Tanto decoração, comida, ambiente, atendimento, foi excepcional. Fica aí a dica do Café de Andrade. A gente leu Nunca Minta, da nossa querida Freidinha aqui, né? Freida McFadden. Vocês gostam dela, gente? Porque a Freida também, eu vejo que tem pessoas que gostam tanto da escrita dela, que querem ler tudo que ela publica, o que é um desafio à parte, porque essa mulher toda hora tá publicando um trem. E outras pessoas já não gostam tanto, né, que acham a escrita dela meio farofa, né. No clube a gente já leu algumas coisas dela, a gente leu A Empregada também, a gente leu Nunca Minta, mas enfim, fica a dica aí do Café de Andrade.
A próxima cafeteria foi a Padoca, que também fica ali mais próximo da região de Vicente Pires. Na Padoca, o que mais encantou a gente, é o quanto o ambiente ele é arejado, iluminado. Eles têm ali uma estrutura das paredes todas em vidro, né, ali ao redor, que deixa tudo bem iluminado. É super bacana para visitar num dia de sol, porque você pega aquela paisagem bonita, né? E o espaço também super tranquilo, dá para receber grupos grandes, o atendimento bacana também. Esse nome Padoca é porque ele tem uma área ali mais de padaria mesmo, né? Tipo, sei lá, comprar seu pãozinho, e tem essa outra área na lateral, que é junto, que é numa vibe cafeteria, onde você pode ficar com seu grupo, se servir, né? Pegar uma mesa legal. Também bem indicado, o lugar é agradável, o atendimento foi bacana. A comida lá no Paddock, gente, assim, boa. Não foi uma coisa que se destacou tanto pra gente. Não foi uma comida que a gente falou, uau, né? Mas boa comida, tá? Indicado. Tem uma coisa que me chamou a atenção é que lá tinha bastante opção de comidas um pouco diferentinhas. Eu comi lá uma coisa, não sei se eu tenho foto mais, vou procurar para achar aqui para vocês, de uma coisa que chama ninho árabe. Achei interessante, eu não vi isso em outras cafeterias, então é sempre legal, né? Conhecer coisas novas. E uma curiosidade terrível desse mês é que eu percebi que nas fotos o livro não aparece, gente. Foi um livro em que a gente abandonou muito, assim. Eu não li, foi um dos livros que eu não terminei de ler, tá? E olha que eu abandono livros mesmo, assim, mas os do clube eu faço o possível para não abandonar, né? Porque é muito bacana a experiência de trocar figurinha e a proposta já é sair da zona de conforto mesmo, então eu faço o possível para não abandonar os livros do clube. Mas esse mês não deu, gente. Aí já me desculpem se tiverem fãs aí de Neuromancer, tá? Esse era o livro do mês e não terminei, gente. Comecei a ler ali, achei muito maçante, achei chato, achei confuso também. Embora eu ame ficção científica nos filmes e tudo mais, acho que no livro é bastante difícil ilustrar algumas coisas, né? Então não funcionou para mim, Neuromancer. Perdão aos fãs aí. Mas eu percebi que isso não foi uma opinião só minha. No clube também as meninas não ficaram fãs, muitas não leram. E isso ficou tão evidente que nem aparece o livro nas fotos. Então, paciência, mas fica a dica para vocês aí da Padoca. Em outubro de 2025, a gente teve aqui, infelizmente, uma das cafeterias que foi a nossa maior decepção. E eu falo isso até com o coração apertado, porque eu queria muito ter gostado, gente, de verdade, mas vamos ter sinceridade aqui nesse vídeo, tá? A gente visitou a cafeteria do SESI Lab. Por que eu digo que eu queria muito ter gostado, né? Porque o SESI Lab, ele é essa instituição que tem uma proposta super bacana de unir o museu com cafeteria, né? As experiências na prática ali, é um ambiente para toda a família, né? Você pode ir com crianças, visitar as atividades do museu, as experiências práticas do museu. Então eu queria muito ter gostado, gente, mas eu preciso ser franca. Inclusive, que fique claro, não estou me referindo aqui às experiências do SESI Lab como um todo, mas apenas a decepção com a cafeteria do SESI Lab, tá? A proposta do lugar é de um ótimo passeio para a família. Mas no dia que a gente visitou, gente, a cafeteria estava super caída ali, tudo que a gente queria comer tinha acabado, você ia... Sabe aquela vibe de fim de expediente, assim? A gente pediu uma coisa, isso não tem, isso aqui também já acabou. Bem chato, assim, tava bem vazio. Ali a gente vai geralmente no domingo, os encontros do clube costumam ser no domingo, então não sei se a experiência também possa ser tão diferente indo num outro dia da semana, se seria melhor, mas contando aqui de como a gente vivenciou, então a gente ficou bem frustrado, assim. Foi uma das cafeterias que, assim, a gente não gostou muito. O que é o ponto positivo lá no SESI Lab? É super arejado, né? Porque é um ambiente ali num andar superior, então bate uma brisa muito gostosa. A gente também tem uma vista muito bonita, né? Aquela paisagem, você tá ali no SESI Lab, o SESI Lab ele fica localizado naquela região bem central de Brasília mesmo, né? Então você tá ali tomando seu cafezinho e tá vendo aquela vista maravilhosa ali dos edifícios marcantes, né, de Brasília. Se você está turistando em Brasília, por exemplo, e quer ver aquela vista ali que é clássica da capital do nosso país, tem uma ótima vista na cafeteria do SESI Lab, porém
desejo a você que escolha visitar que você tenha uma experiência melhor com a comida. Pra gente não foi tão boa, tá? Uma pena, mas foi isso. Nesse mês, a gente tinha lido um livro da Elsie Silver, que é o Sem Defeitos, tá? É um livro que agradou bastante o clube, é um romance ali na vibe cowboy, né? Essa coisa de rodeio. E as meninas nem gostam muito de romance, tá? Vocês que me acompanham aqui no canal, veem que eu sou muito do romance. Não é tanto a vibe do clube, o clube ama ler suspense e umas outras coisas ali fora da caixa. E mesmo assim elas gostaram do Sem Defeitos. Então, fica a dica aí para vocês do livro e as ressalvas sobre a cafeteria do SESI Lab. Então, na Lugano, a gente teve uma experiência bastante agradável, porque a gente já estava nessa vibe de confraternizar, tivemos amigo oculto, a vibe era natalina, a decoração estava ali na vibe do Natal, foi uma experiência super agradável lá na Lugano, comida muito gostosa também. No mês, a gente leu um livro do Harlan Coben, que é o Não Conte a Ninguém. Fica aí a capa para vocês. Esse também é numa vibe de suspense, né, de investigação ali, em que você não sabe se o narrador é confiável, você está tentando entender o que está acontecendo. Fica a dica aí para vocês do livro e da cafeteria. Lugano valeu muito a pena de visitar. Comida boa, chocolates gostosos, maravilhosos e um atendimento também bem interessante. E adentrando então já no ano de 2026, no encontro de fevereiro desse ano, a gente foi numa cafeteria que foi muito especial pra gente também, que foi a Pianta Café. Nesse encontro, a gente estava tendo também outra confraternização, que foi a Festa das Cores. Vocês lembram dessa modinha? Eu acho que agora já passou, mas estava super na modinha essa coisa da Festa das Cores, a gente quis fazer. E, gente, mas esse povo acabou de sair da celebração de Natal, já estava comemorando de novo? Ah, gente, celebrar a vida é para todos os dias, né? E a gente teve janeiro no meio disso tudo. Janeiro não estávamos comemorando nada. Então, fevereiro teve a nossa Festa das Cores, que foi super especial. Inclusive fica aqui também a nossa indicação do topo da lista lá para o Pianta Café. Porque, gente, nós fomos extremamente bem recebidas no Pianta Café. Quando comentamos com a pessoa que nos atendeu que nós estávamos reunidas para um clube do livro e celebrando ali a nossa Festa das Cores, o atendimento foi super especial. Eles demonstraram pra gente a sala reservada que eles têm lá. Isso é um diferencial super interessante no Pianta Café, tá? Que a gente não viu em nenhuma outra cafeteria que a gente foi. Lá tem um espaço comum, né? Ali que também é super amplo, cabe grupos grandes, bem interessante, mas eles têm uma sala reservada, que é ali para encontros de família, né, encontros que demandem um pouco mais de intimidade, e a sala não é pequenininha não, gente, é uma sala de reuniões de respeito ali, que tem ar-condicionado, que tem ali uma televisão para caso, né, seja a ocasião de passar alguma imagem, fazer alguma coisa, portinha para você fechar e ter mais privacidade no seu encontro. E então nós fizemos o encontro do clube ali dentro, dessa sala mais reservada, e foi uma experiência extremamente agradável. Comida também muito agradável, atendimento foi ali um dos mais tops que nós já recebemos por onde a gente passou, tá? E o ambiente super espaçoso, então fica demais a dica aqui para vocês do Pianta Café. Inclusive, que mês maravilhoso, gente, porque além da cafeteria ter sido ótima, nesse mês a gente estava discutindo um livro do Dan Brown, que vocês sabem, é o meu favorito, tá? A gente leu O Segredo Final. E foi ali 5 estrelas, disparado. Dan Brown nunca erra, né, gente? Pelo amor de Deus, que livro bom. Em janeiro de 2026, gente, a gente debateu a hipótese do amor, que tá chegando aí a adaptação, né? E a gente também foi numa cafeteria que a gente estava querendo ir há muito tempo, precisamos adiar por alguns motivos, mas a gente foi visitar na Asa Norte a cafeteria do Daniel Briand. Tá? É uma cafeteria francesa que tem um nome ali muito bem conceituado, todo mundo fala, nossa, fui no Daniel Briand. Nós estávamos animados para visitar essa cafeteria e talvez até pela expectativa estar muito alta, não atendeu tanto ao que a gente imaginou que ia ser. E veja bem, não estou dizendo que não vale a visita, pelo contrário, vale muito, tá? Mas vou deixar aqui todas as nossas impressões para vocês. No Daniel Briand, gente, o espaço também tem um jardim que é bem bonito, tem o espaço interno da cafeteria, mas eles têm um amplo espaço de jardim. A vida do Daniel Briand foi onde
ficou ali a minha ressalva. Por quê? A gente estava tão animado para ir que a gente já foi com a expectativa muito alta, né? Como eu disse agora há pouco para vocês, eu sou meio formiguinha. E as sobremesas do Daniel Briand, eu tive a impressão delas serem ali um pouco sem doce. Pode ser uma coisa muito do meu paladar, né? Tô sendo sincera com vocês, pode ser que você vá e você ame. Mas para mim não agradou tanto, eu não fiquei tão cativada ali com os doces do Daniel Briand, que eram o meu principal foco naquela ocasião. O contrário ocorreu, por exemplo, com os croissants. Croissant delicioso, maravilhoso, as meninas amaram ali o croissant, as bebidas estavam ok, mas os doces, gente, a impressão é que eles são assim lindos, né? Você vai pegar aquele doce, você vai ter vontade de tirar uma foto, porque são doces muito bonitinhos, muito construídos ali, muito bem feitos, dá pra ver o carinho ali na produção, sem dúvida, mas o sabor, pra mim, pro meu paladar, deixou um pouco a desejar, tá? Infelizmente. Mas o ambiente e o atendimento são maravilhosos, tá? O ambiente de jardim muito agradável, o atendimento também atencioso, maravilhoso, gostamos muito. Só essa ressalva aí com os doces, infelizmente. Sobre a hipótese do amor, gente, as meninas acharam o romance ali, de certa forma, muito imaturo, né? Um romance com uma vibe adolescente, quando a gente tem personagens que, na verdade, não são mais adolescentes. Então, isso gerou bastante crítica ao livro ali. Fica a dica para vocês, tanto do livro quanto da cafeteria. Vamos em seguida a Sovar e Assar. É uma cafeteria na região de Águas Claras. Gente, na Sovar e Assar, eu quero fazer um adendo aqui diferente das outras cafeterias, porque eu fui na Sovar e Assar com o Clube do Livro e sem o Clube do Livro numa outra ocasião, tá? Quando nós fomos no clube, as meninas não amaram tanto, elas ficaram também um pouco frustradas porque aconteceu de faltar também muitas coisas do cardápio que a gente queria. Na ocasião em que a gente foi com o clube, teve muito isso, né, de queríamos um determinado prato e não tinha mais disponível. Mas eu acredito de verdade que foi uma questão ali do dia, porque na outra ocasião em que eu visitei a Sovaiaçá, o atendimento foi impecável. Um ponto extremamente positivo na Sovaiaçá é também a decoração do ambiente. É uma cafeteria foférrima, gente. Parece literalmente que saiu ali de um livro. Parece capa de um livro. Inclusive a Sovaiaçá é a que eu coloquei aqui na capa desse vídeo, tá? É uma cafeteria muito fofinha, muito bonita, muito instagramável. Eles também sempre estão ajustando ali a decoração para a vibe do momento, né? Páscoa, Natal, enfim. Então isso também é um atrativo bem bacana. A comida, gente, eu gostei bastante, assim. Banoffee, o que foi meu preferido no cardápio da Sovaiaçá? A banoffee deles é, assim, a melhor que eu já comi. A melhor banoffee aqui da região, né, em Brasília. Foi literalmente a melhor banoffee que eu já comi. E as outras coisas do cardápio também muito saborosas, tá? Se você for num dia, espero que você vá num dia que não tenha esse problema que a gente teve de tá faltando alguns itens, que pode ocorrer, né? Mas para a minha experiência, Sovaiaçá também tá lá no topo, tá, gente? Uma cafeteria ótima que eu recomendaria muito você visitar. Ah, e claro, né? O que a gente leu nesse mês? Nesse mês a gente leu a gente estava debatendo Uma Segunda Chance, da Colleen Hoover, tá? Teve 5 estrelas e teve gente dando 2 estrelas, então também ame ou odeie, tá? Eu particularmente achei um livro muito marcante, interessante, inclusive tem resenha, tem vídeo específico dele aqui pro canal, se você quiser assistir, vai lá dar uma olhada no vídeo sobre Uma Segunda Chance. Nossa leitura seguinte foi A Paciente Silenciosa, esse livro ali super hypado, que não é nem tão novo assim, mas a gente não tinha lido ainda, gente. E em termos de livro, esse daqui foi um dos que me decepcionou muito, porque eu queria também, estava super animada, né? Essa coisa de ter o relato ali de um psicólogo, esse ambiente ali de saúde mental, vocês sabem que eu sempre me animo com isso. Infelizmente, eu me decepcionei um pouco, não foi um dos livros que eu gostei, nem vou deixar aqui todas as ressalvas para não alongar o vídeo,
Mas a cafeteria que a gente visitou nessa discussão da paciente silenciosa foi a Maricota Café, tá, gente? E a Maricota, gente, ela tem ali pontos muito específicos. Por quê? No Maricota, a vibe é uma vibe bem simples. Ele é uma espécie de trailer, vamos dizer assim, né? Localizado ali no meio de Águas Claras, onde você vai ter o trailer e algumas mesinhas para tomar café. Então é um ambiente que não tem muita cobertura, então não recomendo ir num dia de chuva, por exemplo, mas se for um dia bonito de sol, já se torna uma boa opção, né? E no Maricota Café, o cardápio é um pouco reduzido, assim, a gente tem bebidas bem gostosas, inclusive lá tem um matcha. Gente, vocês gostam de matcha? Se você gosta de matcha, lá tem um matcha com sorvete que eu, chega a salivei agora de pensar, achei muito gostoso e não costuma ter nas outras cafeterias, não é comum, então se você quiser experimentar essa bebida, vai ter que ser lá no Maricota, tá? Mas não é uma cafeteria com uma grande variedade de cardápio. Então, tem algumas bebidas também nessa vibe mais fitness. Se você tá na vibe de focado na academia Maricota, é uma boa opção, porque lá você vai ter chazinho, chá gelado, café, né? Essas bebidas que são um pouco mais tranquilas, não muito açucaradas. E para comer também as opções são simples. Você vai achar um pão de queijo, você vai achar ali um bolinho do dia, né? Então, se você é uma formiguinha como eu, tá num dia querendo opções muito elaboradas de cafeteria, o Maricota não é essa vibe. Mas se você tá numa vibe ali de, tomando um chazinho gelado, é inclusive pertinho do Parque de Águas Claras, então dá para tomar um chazinho ali e já fazer uma caminhada no parque. Se você tá nessa vibe, de caminhada na natureza, tomar um solzinho, não consumir muitas calorias, então o Maricota Café é uma ótima opção para você. Fica aí a dica também. Em seguida, visitamos o Café e um Cheiro, gente. O Café e um Cheiro de Águas Claras, ali é outro que cativou demais em questões do cardápio. Gente, que lugar que tem comida gostosa. Nossa, bolinho de mandioca de lá, as meninas todas ficaram fãs, até levei para casa, tá? Ele tem uma pegada ali de comida nordestina, então tem comidas ali bem com bastante substância, como os nordestinos diriam, tá? Se você tiver com um dia faminto ali, querendo comer, sair bem servido, Café e um Cheiro é uma ótima opção para você. Tudo que eu provei lá achei gostoso, gente. Comida deliciosa. O espaço também é muito agradável, o foco deles é uma decoração um pouco mais rústica mesmo, nessa pegada nordestina, mas tem encontro no Café e um Cheiro, nós tínhamos lido Razão e Sensibilidade, da Jane Austen. É um livro clássico, né, gente, que dispensa apresentações, e as meninas, assim, elas acharam muito essa vibe de menos adrenalina, né? É um livro que se passa devagar, né? Sem aquela emoção toda que às vezes a gente está acostumado com a literatura mais contemporânea, né? Mas o encontro foi ótimo. Foi um ótimo encontro. Café e um Cheiro é uma cafeteria que eu indico para vocês também ali, super lá em cima no topo de boas cafeterias. Eu recomendo demais vocês visitarem. Cardápio ótimo, atendimento jóia. E o Razão e Sensibilidade recomendando com ressalvas. Se você está afim de se aprofundar no mundo dos clássicos, acho que essa é uma boa opção, porque ele não é um livro muito extenso, né? Ele é fininho, mas com essa ressalva. Se você está acostumado, como a gente, a ler muitos livros que tem uma descarga de dopamina, que as coisas acontecem muito mais rápido, provavelmente você vai estranhar esse clássico aqui. Para finalizar o vídeo de hoje com chave de ouro, porque foi o último encontro que nós tivemos do clube, nós visitamos o Adorável Café, tá? O Adorável Café é uma cafeteria que tem 2 unidades, então tem essa ressalva também. Uma é bem próxima ali também do Parque de Águas Claras e o outro é mais distante. A que a gente visitou foi essa outra unidade, tá? E lá, gente, o espaço também, ele é assim, dentro da cafeteria, ele é menorzinho, é um espaço pequeno, mas eles têm ali uma área compartilhada, vamos dizer assim, com as outras, é como se fosse uma praça de alimentação. Pronto, eu acho que isso define melhor. Permite já um encontro com mais pessoas, então acredito que dá para acomodar bem se você também estiver pretendendo ir com o seu clube.
No Adorável Café, a gente também teve uma boa experiência, tanto com atendimento quanto com cardápio, comidas gostosas ali, agradáveis, tá? Inclusive, gente, o croissant deles de frutas vermelhas com chocolate seria a minha dica para você. Se você for, experimente, porque estava simplesmente divino. Que delícia de croissant, tá? Fica esse detalhe aí, mas todas as outras coisas do cardápio também estavam saborosas. E nesse mês a gente leu o Como Matei Minha Querida Família, gente. Esse livro aqui, cujo nome já causa um impacto, né? Pá! Sobre ele, o que eu digo para vocês é: você vai olhar para o título e vai achar que já sabe de tudo, né? Só que não, tá? A autora fez um trabalho de escrita aqui bem interessante. A vibe dela é sarcástica, ali, um humor meio ácido. Então, se você gosta desse tipo de leitura, fica a indicação para você, tanto do livro quanto da cafeteria. E assim nós encerramos, gente. Agora, percebem quanta experiência gostosa nós tivemos aqui nesses anos do clube, gente? Está pensando em aprofundar um pouco mais, né, no hábito da leitura, ou se você está precisando socializar e conhecer gente nova, Clube do Livro, gente, é uma experiência deliciosa. Não vou dizer para vocês que todo clube é igual, né? O nosso clube ele tem uma vibe muito intimista, então a outros clubes do livro, eles têm muito um foco numa discussão mais técnica do livro, né? E tá tudo bem, cada um com a vibe que preferir. O nosso clube, a gente realmente forma vínculos, muitas das meninas se tornam amigas, a gente conversa de muitas outras coisas que não são só o livro propriamente dito, então é uma experiência muito gostosa que eu recomendo bem muito para vocês. Agora, me contem aqui nos comentários, vocês fazem parte de algum clube do livro? Vocês já pensaram nessa ideia de um clube do livro presencial? Me contem como tem sido a experiência de vocês, que eu vou amar saber.